Fala pessoal, muito se fala em recessão. Porque o país está entrando em recessão, porque os Estados Unidos em recessão, blá 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 blá. Mas vem cá, será que a gente sabe realmente o que recessão significa? Quais são os seus efeitos e causas? E como ela pode desencadear? É o que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, especificamente sobre recessão. Bacana? Bem, se você não se inscreveu ainda no canal do Eu Quero Investir, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, que tem sempre vídeo novo toda semana, e também dá o like aí que a gente gosta e divulga o nosso vídeo. Vamos falar hoje especificamente sobre recessão. A recessão ela é nada mais do que uma parte dos ciclos econômicos que todo país desenvolve. Então, antes da gente falar específico da recessão, eu vou mostrar para vocês como que funciona o ciclo econômico. Qual é o ciclo econômico que todo país convive ao passar dos anos? E no Brasil é a mesma coisa. Primeiro, a gente tem a fase de expansão, certo? Do ciclo econômico, onde todo mundo começa a produzir mais, PIB cresce, o governo está acertando, e a gente tem a parte do pico, ou seja, quando o país está em seu máximo capacidade produtiva, as coisas estão funcionando e tudo mais, e a gente começa a ter a contração, ou seja, a taxa básica de juros começa a subir, o desemprego está em pleno emprego e começa talvez descer um pouquinho mais, e a gente tem a contração, e por fim a gente chega na recessão. Agora, o que é a recessão? Bem, ela é uma retração econômica nessa fase de ciclo econômico. Ela pode ser por um período prolongado ou por um período mais curto. O que são essas recessões, né? Por que elas acontecem? Bem, basicamente pode ser por vários motivos. E aí eu anotei aqui, ó. Pode ser por uma equipe econômica do governo, fazendo ali decisões ruins ou que prejudicam o país. A gente pode ter um governo desalinhado, né, que pode ocasionar uma crise no Brasil e aí, por fim, desencadear numa recessão. Catástrofes ambientais, instabilidade políticas, obviamente, imagina ali vários órgãos brigando e tudo mais, isso pode desencadear também numa recessão, né? Tensões geopolíticas oriundas de outros países, imagina vários países aí debatendo tudo mais, pode impactar, por exemplo, o próprio Brasil. Crises humanitárias e também guerras. Tudo isso somado, né, pode desencadear uma recessão em um país ou em vários países. Inclusive, há um rapaz aí, né, um homem, que escreveu alguns livros, né, e uma de suas literaturas é o Antifrágil, eu tô falando do Nassim Nicholas Taleb, e ele criou esse conceito de cisne negro, né? Por quê? O cisne negro se encaixa em alguns pontos de recessão, né? O cisne negro pode desencadear algumas recessões. E ela é dividida por alguns cenários, né? Então, quando a gente fala em Black Swan, cisne negro, a gente divide ali em alguns cenários. O primeiro é imprevisível e raro. Isso pode, por exemplo, ser uma guerra. Uma guerra, apesar de ter aquelas tensões, né, geopolíticas, mas pode desencadear, simplesmente acontecer, meio que imprevisível. Tem aquelas compreensíveis só depois do ocorrido, que aí eu considero um pouco o que aconteceu com a pandemia, né? Era compreensível só depois do que ocorreu, né? Ou seja, quando realmente expandiu ali toda a parte do Covid-19 ali naquele ano, a gente que daí começou a compreender e lidar com a doença. E por último, a gente tem como consequências extremas, que é o fato, por exemplo, das Torres Gêmeas em 2001. Ali foi um fato meio que de guerra, de crise, né? E de uma consequência extrema. Teve ali o ataque à Torres Gêmeas e aquilo ali desencadeou também em uma crise, ou seja, em uma recessão para o país. Ou seja, a gente tem a recessão em um dos ciclos de economia de todo o país. Ela pode ser um período prolongado ou curto e é desencadeado por todos esses fatores, além da possibilidade de ser desencadeada por conta de um Black Swan. Um dos pontos interessantes sobre a Covid-19 é que eu, Razia, considerei como um Black Swan, porque apesar de ter sido previsível em outros países, aconteceu de uma forma muito inusitada. Mas, por o Taleb, não foi considerado um Black Swan, até porque em janeiro de 2020 já tinha ali uma proliferação do vírus em vários países, alguns lockdowns, e aí sim desencadeou aquela derretida do mercado ali em março de 2020. Então, o cisne negro tem essas características e no caso de Covid-19, o Taleb não considera ele como um cisne negro. Agora,
quais são as consequências de uma recessão? E aí a gente pode ir marcando as caixinhas para ver se o Brasil está em recessão. Bem, as consequências, o desemprego. Quanto a esse quesito, acho que o Brasil está bem, a gente está com 9,5% de desemprego no país. A gente tem redução da renda familiar, isso a gente pode concordar. Retração dos investimentos, podemos concordar. Redução da cadeia produtiva, aí depende do setor, a gente vai falar de PIB para frente. Queda do poder de compra, podemos concordar. E aumento dos preços dos alimentos. Apesar da gente ter tido aí um aumento de preços, agora tende a cair, mas podemos concordar nessa também. Agora, para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender um pouquinho como é que funciona o PIB, porque ele também tem relação com recessão, e o que é uma recessão econômica e o que é uma recessão técnica. Existem diversos indicadores utilizados para medir uma recessão num país, seja ela econômica ou uma recessão técnica. E uma das mais utilizadas é o PIB, Produto Interno Bruto. Como é medido o PIB? Bem, ele é medido, por exemplo, por produção agrícola, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o nosso IPCA, bens e produtos vendidos ao consumidor e também serviços e, por último, gastos do governo. É importante a gente colocar gastos do governo, porque o governo pode ali maquiar um PIB gastando bastante e fazer com que se sustente o PIB mesmo com todas as outras cadeias entrando em uma recessão. Agora, vamos falar sobre recessão técnica e econômica. A técnica é considerado quando o PIB fica negativo por 2 trimestres consecutivos. O PIB ele é medido a cada trimestre pelo IBGE, então a gente tem sempre esse dado, né? O PIB subiu, o PIB desceu, a gente teve ali PIB positivo, PIB negativo. Ou seja, se a gente tiver 2 trimestres consecutivos com o PIB negativo, a gente entra em recessão técnica. Bacana? A recessão econômica ela é diferente, ela é um agravamento dessa situação. A gente teria aí um deterioramento de todas as cadeias produtivas. Então teríamos produção agrícola em baixa, Índice Nacional de Preços subindo, bens e produtos vendidos em um resultado ruim, serviços em um resultado ruim e os gastos com o governo diminuindo. Então a gente teria aí uma recessão econômica, bacana? Bem, o IBGE, ele mede, né, todos esses índices e dá no final o resultado do trimestre. Só para vocês terem uma ideia, em 2001 ocorreu uma recessão técnica muito pressionada por conta da crise da Argentina e também pela Torre Gêmeas nos Estados Unidos. Então a gente teve ali 2 trimestres com o PIB negativo, o que aconteceu e acarretou em nomenclatura ali de recessão técnica, bacana? Agora, depois que a gente passou por esse período, a gente teve longa duração de um período sem recessão, ou seja, naquela fase de ciclos econômicos, né, a gente teve as fases de expansão, que foi entre 2003 até 2008. E em 2008, como todo mundo sabe, teve a crise imobiliária dos Estados Unidos e aí sim a gente entrou em uma recessão econômica e não somente técnica. Outro ano que também foi uma recessão econômica foi os anos de 2015 e anos de 2016. Ali sim tivemos uma recessão econômica, vários trimestres com PIB negativo, o ano fechando com PIB negativo, não só o ano de 2015, mas também o ano de 2016. Agora, quando a gente fala de pandemia, em 2020 a gente teve sim trimestres com PIB negativo e fechamos o ano também com o PIB negativo. Porém, foi considerado uma recessão técnica. Por quê? Em 2021 a gente já teve uma boa recuperação e o PIB de 2021 fechou com uma alta de 4,6%. Além disso, esse ano de 2022 temos o dado de desemprego, né, do país, que bateu 9,5% de desemprego. Isso significa que é a melhor taxa de desemprego desde 2015, ou seja, desde a recessão que eu acabei de mencionar. Por isso, a recessão de 2020 foi considerada uma recessão técnica. Falando um pouco sobre o cenário atual aqui no nosso Brasil, a gente tem alguns pontos que corroboram para a gente colocar o Brasil em uma recessão. Como o poder de compra do consumidor foi perdido por conta da inflação, a gente tem a parte de investimentos sendo segurados muito por conta da taxa básica de juros e tudo mais. Porém, a gente tem que colocar também no prisma que o nosso PIB continua crescente, ou seja, é difícil classificar o Brasil como recessão apenas olhando a taxa básica de juros. E se a gente somar o conflito entre Rússia e Ucrânia,
Estados Unidos subindo juros e a grande quantidade de dinheiro que foi impressa durante a pandemia, a gente tem um cenário talvez de contração ou até mesmo de um pouquinho de recessão, mas não uma recessão realmente econômica. Outro ponto que a gente precisa mencionar é que por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, a gente teve um aumento do preço da commodity, principalmente de petróleo, e isso impacta diretamente no Brasil, no preço do combustível e, portanto, o índice de preço ao consumidor, ou seja, alimentos, serviços e tudo mais, começa a aumentar por conta da grande quantidade de uso de transporte que a gente tem no Brasil rodoviário. Então, por isso, a gente teve esse aumento de preços aí dos produtos e não por conta de uma recessão. Então a gente tem que dar aquele desconto. E o que o governo tem feito quanto a isso? Bem, várias medidas, inclusive a própria PEC, com isenção também do IPI e ICMS, e a gente já viu os preços do combustível baixar. Além disso, a taxa de desemprego está em seus níveis mais baixos, o que não corrobora com uma recessão. Se a gente tem recessão econômica, a gente tem pouco investimento, empresas não estão contratando. E no Brasil a gente tem uma baixa taxa de desemprego, um PIB crescente, apenas uma ponta delicada da taxa básica de juros que está alta por conta de vários cenários, impressão de dinheiro, guerra Rússia e Ucrânia, entre outros fatores. Então, eu consideraria o Brasil, no atual momento, em um ambiente de contração. Quem sabe uma pequena recessão e aí a gente volta ao período de expansão. O que esperar para 2023? Bem, se a gente conseguir controlar a inflação e a taxa básica de juros, acredito que a gente vai partir para um processo de expansão, quem sabe no segundo semestre de 2023. Devemos sempre ter em mente, pessoal, o ciclo econômico do país também para a gente fazer os investimentos de forma correta. Se a gente está em um período de expansão, a gente pode entrar no ramo de investimento, principalmente em bolsa, mas se a gente está num ramo de contração e recessão, quem sabe outros produtos como renda fixa possa fazer sentido. Mas para isso você tem os melhores assessores da EQ Investimento. Vai aqui embaixo no vídeo, clica lá, abre sua conta e fale com um de nossos assessores. Eu vou ficando por aqui, mas antes disso, se inscreve no canal Eu Quero Investir, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Tchau!